Estamos aqui no espetáculo Gueto e vamos conversar com o ator Fábio Herford. Conta um pouquinho sobre o seu personagem, Fábio. Ele que, apesar dos conflitos, né, pessoais, daquela época brutal do Holocausto que ele viveu, ele continuou orgulhoso de ser judeu. O personagem, o Yossel, ele está no gueto de Varsóvia, onde ele perdeu toda a família dele, ele está sozinho, só sobrou ele. Está escondido numa casa em escombros que a qualquer momento poderá ser destruída. E então ele toma uma decisão ele resolve escrever como se fosse um testemunho, né, para o futuro, para que as pessoas saibam o que aconteceu com ele. E como você se sente ao estar contribuindo, né, com esses relatos, com esse registro e conscientizando a população, né, para que esse fato não ocorra nunca mais? Exatamente. A ideia da peça, em primeiro lugar, sei lá, eu sou judeu, meus pais são sobreviventes, né? É homenagear minha família, falar para as pessoas essa história, o que aconteceu, como aconteceu, né? É uma versão do que aconteceu de tantas histórias. E também que a gente possa dizer que isso não é só com o judeu, é com o ser humano, né? Quer dizer, o homem é incrível, né? Como ele é contraditório, como ele é violento, ele é inconsequente. E temos outras histórias aí de genocídio, né, na Sérvia, no Camboja, no Brasil. Quer dizer, não é genocídio, mas a gente vê tanta injustiça, tantas questões aí a serem respondidas, né? Fábio, você que é judeu também, assim como seu personagem, conta um pouquinho mais pra gente sobre essas perseguições que os judeus sofrem desde que surgiram, né? Desde que surgiu esse povo, até mesmo antes de Cristo, citando o caso do livro de Esther, de Daniel também, e outros fatos que ocorreram, né, que se não houvesse um livramento, seria um holocausto também, em aspas, né? A história do povo judeu é grande, né? As perseguições foram muitas durante a história. Né, só repetindo o que você falou, tem a história de Esther, que era uma moça judia que casou com um rei e que, digamos assim, que dentro do governo tinha um primeiro-ministro que não gostava dos judeus, exatamente porque os judeus não seguiam a religião em voga, a religião da maioria. Então ele decidiu acabar com os judeus porque ele se sentia desrespeitado, né? E ele ele marcou um dia para enforcar todos os judeus, para acabar com eles e tal. E a rainha Esther conseguiu mudar isso, né? E conseguiu salvar o povo judeu. A história de Moisés também no Egito é um pouco parecida, né? No sentido de que tinha o faraó, que mantinha os judeus escravos no Egito, e Moisés estava ali, ele era um escravo também, e conseguiu livrar os judeus da escravidão. Tudo isso, assim, só para dizer que o povo judeu nunca teve um lugar, uma terra, né? E essa peça, curiosamente, não fala disso, mas historicamente, ela foi escrita 2 anos antes de Israel se tornar independente. Ou seja, o autor, né, um lituano, ele escreveu esse texto em 1946, em Buenos Aires, e Israel se tornou independente em 1948, né, que aí então a gente diz, bom, agora os judeus têm um lugar, têm onde ficar, têm para onde fugir, podem ter as suas leis, né, as suas escolhas, enfim, é isso. Agora, quanto à trilha sonora, eu fiquei sabendo que você criou, mas que você não estudou piano, você fez a trilha e outra pessoa escreveu. Para a peça aqui especificamente, o Elias, o diretor da peça, o Elias Andreato, uma das primeiras coisas que ele fez questão quando a gente decidiu fazer a peça, ele falou assim, Fábio, você vai tocar piano. Eu falei, gente, mas eu vou tocar piano? Você tem certeza? Assim, eu nunca toquei assim. Não, mas eu acho que é uma maneira de você poder expressar o tema. Então as músicas que eu compus para a peça nada mais são do que isso. É uma maneira que o ator Fábio, sente do tema e conseguiu expressar através do personagem, né? Então, digamos que o Yossel, que é o personagem, toca, que é uma maneira dele dizer o que ele sente, né? Que não está dito no texto. As duas meninas foram descobertas diante dos portões do gueto. Imediatamente, os sentinelas nazistas, aos quais se juntaram dezenas de cúmplices poloneses, caçaram as crianças que, para não morrerem de fome, tinham ousado roubar um pedaço de pão numa lixeira.
Música